Emílio Ribas, referência em infectologia no Brasil, é a Rosana Richman, nossa parceira de muito tempo. Falamos de várias outras questões importantes, de doenças que atingem o Brasil. Ela está sempre aqui com uma fala fácil, disposta a explicar para as pessoas. Doutora, muito obrigado pela presença da senhora mais uma vez aqui com a gente, entre nós. Eu queria fazer essa pergunta que está aparecendo muito aqui com os nossos ouvintes. Eu até adiantei baseado numa informação, mas a senhora vai poder explicar melhor. Por quanto tempo uma pessoa que vive com o vírus HIV pode ficar sem que nenhum sintoma apareça no corpo dela, sem que ela sinta, perceba alguma coisa e vá buscar ajuda? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu diria que é uma tarde triste para todos nós. A infectologia está chocada com o que a gente está vendo. Não é que é sem precedente, é criminoso o que nós estamos assistindo, né? É algo inimaginável para um infectologista, no sentido que o programa de transplante do nosso país é tão eficiente, é tão bom esse nosso programa, e de repente a gente tem, por uma ação criminosa, colocar em risco a credibilidade do sistema de transplante do nosso país. Mas respondendo à sua pergunta em relação exatamente a quanto tempo essa pessoa pode viver, você mesmo já havia falado, o período entre você se infectar e você ter a manifestação clínica, muitas vezes, pode ser tão longo quanto 10 anos. E, às vezes, os sintomas são sintomas tão leves e que a pessoa nem se toca no sentido de saber que pode estar infectado pelo vírus HIV. É claro que tem situações, porque vai depender muito da quantidade de vírus que entra, né? Então, se você se contamina, só para dar um exemplo, que não é para acontecer mais, mas só para dar um exemplo, através de uma transfusão de sangue, a quantidade de vírus que entra no seu sangue é muito maior do que numa relação sexual. Então, este período entre você se contaminar e você apresentar os sintomas pode ser mais abreviado, pode ser menor do que em outras situações. Então, tem mas muita gente que está vivendo com esse vírus e não sabe que tem o vírus HIV. Doutora Rosana, Adriana, agora falando com a senhora, boa tarde, muito obrigada por ter aguardado a gente. Acabamos demorando um pouquinho para te chamar, mas é porque é muita notícia chegando. Inclusive, quero te dizer que a qualquer momento a ministra da Saúde, Nízia Trindade, está enviando uma manifestação por vídeo para a gente. A qualquer momento, a hora que chegar, eu vou te pedir uma paciência para a gente botar no ar a fala da ministra, mas queremos continuar com a entrevista com a senhora. Eu queria entender o seguinte, do ponto de vista da medicina, um exame para detectar, para confirmar se o paciente é soropositivo ou não, é algo simples? Existe alguma explicação para esse laboratório ter cometido o erro, como você disse, criminoso, tão grave? A questão é, a tecnologia é diferenciada de um laboratório para outro e podem ter escolhido um laboratório despreparado? Como é que é esse ambiente tecnológico e médico para a detecção do paciente soropositivo? A detecção é muito simples e muito eficaz. Você consegue, o risco de você ter um falso negativo é raríssimo. Eu estou dizendo isso porque é mais comum eu ter um falso positivo, ou seja, o teste às vezes dá positivo e aquilo não é verdade, eu preciso provar que não é verdade. Exatamente para a gente não correr nenhum risco em tomar uma transfusão de sangue, em receber um órgão de doação, etc. Então, este caso criminoso não é um falso negativo, é a não realização do exame. É muito pior, porque o falso negativo é algo que a gente praticamente não vê. Como eu vou insistir, às vezes eu vejo testes que são positivos, ou seja, um falso positivo, e não é real. Mas a sensibilidade, é assim que a gente chama isso, a sensibilidade para detectar a presença do HIV numa sorologia é extremamente elevado e é um teste simples de se fazer. O problema, neste caso específico, pelo menos é o que está indicando, é que o teste não foi realizado, o que é muito pior. Existe, só para deixar claro, por exemplo, alguém que se infectou ontem com o vírus HIV, vamos dar um exemplo hipotético, né? Usou, sei lá, droga injetável, alguma coisa, e ontem entrou em contato com o vírus HIV. É claro que se eu fizer o teste sorológico no dia seguinte, ainda não deu tempo, a gente chama isso de janela imunológica, não deu tempo ainda do teste positivar. Mas isso, em no máximo 4, 6 semanas, esse teste está positivo. E, além disso, nos casos que dão negativa a sorologia, a gente tem testes confirmatórios, vocês mesmos já citaram o NAT, né, que é um teste molecular, que é extremamente sensível. Então, o problema, no caso aí que a gente está vendo no Rio de Janeiro, não foi que deu falso negativo, o teste não foi realizado.
o que é mais criminoso ainda. Não sei se ficou claro, mas eu acho que é isso, para as pessoas confiarem que o teste, sim, ele é fácil de ser realizado, ele é de fácil acesso e ele é extremamente sensível. Não, ficou muito claro, doutora Rosana. Inclusive, um ponto que o Rodolfo Schneider tinha colocado aqui, dessa suspeita que o teste sequer tenha sido feito, e agora você confirmando que não é uma tecnologia difícil e que o laboratório pudesse não ter a melhor tecnologia. É essa suspeita aí gravíssima de que não foi feito. Ju. Doutora Rosana, Juliana Rosa aqui falando, boa tarde para a senhora. A gente agora está acompanhando que toda a doação ela vai direto para o Hemorrio. E o Rodolfo estava fazendo até uma comparação de acidente aéreo, dizendo que, obviamente, que essa questão criminosa toda, ela precisa servir de lição, de alguma maneira, para que, por exemplo, uma questão que ele trouxe, que eu queria passar para a senhora, era talvez ter uma retestagem. Que tipo de aprendizado, talvez agora a gente possa pensar que possa ser possível ser feito para que algo tão terrível não volte a acontecer? Bom, todo teste positivo é retestado. Isso já, ninguém solta um resultado de positivo sem ter um teste feito com algum intervalo e com outro laboratório testado. Isso em teoria, já é rotina. E, além disso, você tem testes que eu diria que é como uma peneira, vai que você, né, ou seja, uma triagem, né, ver quem passa e quem não passa. E você tem testes como o NAT, que já foi falado, e testes moleculares, que são muito mais sensíveis em pegar qualquer quantidade de vírus. Então, isso tem que ser uma prática e deve ser uma prática em todo o país. Então, não é, eu diria, a lição que a gente tem que aprender é muito mais na vigilância e na vistoria do que está sendo feito, o tipo de laboratório que está sendo usado, do que inventar novas regras. As regras de transplante do nosso país são extremamente boas e adequadas. O problema não é esse, o problema é você ter a vigilância se aquilo que está no papel de fato está sendo feito. E daí não cabe à medicina e sim às autoridades que devem fazer o seu papel. Então, eu insisto, você hoje receber uma transfusão de sangue, você receber um órgão, a gente tem campanhas e campanhas para aumentar a doação de órgãos, a quantidade de vidas salvas através dos transplantes é incrível. Você consegue transplantar, só nesse caso a gente viu, coração, rim, fígado, são órgãos fundamentais, ninguém vive sem coração, sem fígado. Então é fundamental que o nosso programa seja bom. E ele é muito bem regulamentado. O que a gente está, com este caso, lógico, precisa ser investigado, mas o que está nos parecendo é a falta de controle de qualidade em cima do que está sendo usado para o programa de transplante. Doutora Rosana, a gente vive numa sociedade bastante moralista, né? Há um estigma muito grande sobre infecções sexualmente transmissíveis de maneira geral e há um tabu muito grande se falar de sexo, de relações sexuais. Falando para pessoas que têm vida sexual ativa, com que frequência uma pessoa com vida sexual ativa deveria fazer testes para ISTs, para infecções sexualmente transmissíveis? Olha, vai depender muito de cada pessoa, né? Muito da exposição de cada um. Eu acho que aí é difícil eu te falar com que frequência. Eu te diria que se você teve exposição sexual de risco, significa sem proteção, com pessoas que, né, absolutamente você não conhece, não é o seu parceiro fixo, que você já tinha testado anteriormente, sempre é bom. O teste é muito simples, eu quero insistir nisso. Eu tenho um projeto, acho que vocês sabem, na Amazônia, eu vou todo ano, com os ribeirinhos, e a gente pode levar os testes dentro do barco, é uma coisa muito simples de ser feita. Então, e é importante, Renan, a gente pensar o seguinte: tudo bem, é impressionante o que está acontecendo, porém, quem está nos ouvindo, que recebeu um órgão nesses últimos meses, né, e que tem eventual possibilidade de estar infectado, quanto mais precoce eu fizer o diagnóstico, melhor a evolução. Quanto mais precoce... Por isso que agora a gente precisa dar uma resposta exemplar. O Ministério da Saúde precisa dar uma resposta exemplar.
testar realmente todas as possibilidades de pessoas que receberam órgãos, do que aconteceu nesses meses, para poder, de uma forma precoce, eventualmente detectar outras pessoas infectadas, para que a gente trate o mais precoce possível. Hoje, o tratamento do vírus HIV é um tratamento extremamente eficaz em você manter essa pessoa vivendo normalmente, mas ela precisa ser feito o diagnóstico para que ela não evolua para doença. Vamos deixar claro, uma coisa é você viver com o vírus HIV, você ter a infecção por esse vírus, você vive com esse vírus, você toma a medicação e você vive muito bem. Outra coisa é você ter AIDS, é totalmente diferente. AIDS é a doença provocada pela falta do tratamento adequado ou pelo diagnóstico precoce que você fez. Então, apesar da gente estar vivendo tudo isso que nós estamos falando, que é inadmissível, o importante agora é a gente identificar o mais precoce possível se tiveram outros casos de transmissão, tantos contatos dessas pessoas os receptores aí que estão positivos, os contatos sexuais, quanto também as outras pessoas que receberam os órgãos, testar logo para a gente iniciar logo o tratamento, se for o caso. O tratamento hoje é uma realidade para todo brasileiro que quiser, e eu e muitos infectologistas têm inúmeros pacientes que vivem muito bem, obrigada, eles vivem com o vírus e têm uma vida normal. Então, acho que isso é importante também a gente deixar bastante claro para também não deixar todo mundo achando que é o fim do mundo. Não é isso, mas a gente precisa continuar agora com essa investigação. Doutora Rosana, tem uma pergunta bastante pertinente do nosso ouvinte João Eudes. Ele diz, num caso hipotético desse doador, de um desses dois doadores, que estivessem nessa janela imunológica, nesse período de 1 mês que a senhora falou, teria alguma outra forma ou teste que acusaria, mesmo no intervalo curto, de 24 horas, por exemplo, entre o óbito e a saída desse órgão para chegar até o receptor? Eu não vou dizer em 24 horas, mas encurta muito os testes moleculares, que é uma realidade do nosso país que devem ser feitos, eles também encurtam muito esse período. Eu vou falar que em vez de 4 semanas, nós estamos falando aí de 5 dias, não 24 horas, mas você concorda que essa janela diminui mais ainda. Então, é esse tipo de teste, é esse tipo de conduta que a gente tem que ter antes de um transplante de órgão. Doutora Rosana, eu já recebi transfusão de sangue e sei o quanto isso salva a vida. E depois que a pessoa recebe uma transfusão de sangue, ela passa por vários exames nos primeiros meses, o primeiro ano, para justamente ter certeza absoluta de que não houve nada que deu errado, né, naquele momento que ela recebeu o sangue de outra pessoa. É assim também com os transplantes? Uma pessoa transplantada, ela vai ser monitorada durante algum tempo para as questões de saúde que ela já tem, mas também para possíveis doenças infecciosas? Olha, normalmente os testes que a gente faz antes, mesmo contando com essa possibilidade, janela imunológica, etc., eles são bastante eficazes, né? Então, a gente acaba fazendo um segmento, porque todos esses pacientes que recebem órgãos, em geral, eles têm todo um acompanhamento clínico, porque eles acabam fazendo outros tipos de tratamento também. Então, respondendo à sua pergunta, sim, eles acabam repetindo esses exames, mas não porque eles estão desconfiados de que possa ter ocorrido alguma coisa. O que nós temos que fazer é dar a maior segurança possível para as pessoas que precisam hoje de sangue e transplante de órgãos ou qualquer outra coisa. Se você vai fazer um exame laboratorial, você vai fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, qualquer exame, eu preciso garantir para você que aquilo está tudo em ordem. Você não tem que sair de um laboratório ou de um procedimento achando que existe a possibilidade dessa infecção. Então, a gente faz, sim, os exames após, mas este risco, eu vou insistir, é extremamente raro. O que aconteceu desta vez não é o que é para acontecer. A gente está, pelo menos está se mostrando que o problema foi a ausência da testagem, que, como eu insisto, é extremamente grave. E vocês bem lembraram, nós estamos falando de HIV, mas tem hepatite C, tem outras doenças, não só sexualmente transmissíveis, mas outras doenças veiculadas pelo sangue, que a gente pode também estar tendo risco de transmissão numa transfusão sanguínea ou um transplante de órgão.